Terminamos nossa expedição por Marrocos e estamos aguardando o voo para nosso próximo destino, que será a Ilha de Malta. Olá, querido viajante, seguidor de Lígia no mundo. Estamos a caminho do nosso primeiro passeio até a cidade de Medina e Rabat, que fica aqui próximo a Valeta, onde estamos hospedados, que é a capital de Malta, um país formado por um conjunto de ilhas, um arquipélago, sendo que 3 ilhas principais são as mais conhecidas, que é a própria ilha de Malta, que tem o mesmo nome do país, a ilha de Gozo e a ilha de Comino, onde fica a famosa Lagoa Azul, Blue Lagoon. Estamos visitando o Jardim Botânico de Saint-Antoine, construído no início do século XVII pelo grão-mestre Antoine de Paul, para complementar sua residência de verão, e o Palácio Saint-Antoine, localizado no perímetro dos jardins, que atualmente é a residência oficial do presidente de Malta. Estamos em Dingley Cliff, na costa oeste de Malta, o ponto mais alto da ilha maltesa, a cerca de 253 metros acima do nível do mar. E lá ao fundo está a pequena ilha desabitada de Fifla. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Malta é uma ilha que teve invasões dos fenícios, dos cartagineses, invasões árabes. Os cavaleiros templários também estiveram por aqui e também já foi colônia do Império Britânico. A cidade me pareceu, de Medina, que é uma das cidades importantes aqui, que inclusive já foi capital de Malta, me pareceu bem religiosa. Aqui atrás de mim tem uma decoração de uma festa religiosa cristã, que foi a festa de São José. Agora estamos visitando as catacumbas de San Cataldo, que fica aqui na cidade de Rabat, vizinho à cidade de Medina. A maior igreja de Malta é a Basílica de Nossa Senhora da Assunção, comumente conhecida como Mosta Rotunda ou Mosta Dome. Foi construída entre 1833 e 1860 com desenhos neoclássicos. Atualmente, a igreja é inspirada no Panteão de Roma e a cúpula dela é a 3ª maior cúpula sem suporte no mundo. A primeira fica no Vaticano, a segunda é a Catedral de São Paulo, em Londres, e a terceira é esta aqui. Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no mundo. Estamos iniciando o nosso 2º dia de visita à Ilha de Malta. E hoje vamos explorar a capital, o centro histórico de Valeta.
Estamos em Valletta, a capital da ilha de Malta, a capital mais ao sul da Europa e a menor de toda a região. Esta foi a primeira capital planejada da Europa e é um verdadeiro museu ao ar livre, com mais de 300 edifícios históricos, igrejas e monumentos. O centro histórico é patrimônio mundial da Unesco. Vamos iniciar aqui na Fonte do Tritone o nosso City Tour a pé. Mesmo às portas da entrada principal de Valletta, o monumento modernista de bronze, projetado pelo escultor maltês Victor Apap, foi construído em 1959 e restaurado em 2018 para as festividades da capital europeia da cultura de Malta. Agora estamos já na parte interna das muralhas da cidade de Valletta e estamos nos aproximando aqui do antigo teatro da cidade, que foi destruído num bombardeio e atualmente foi todo reformado e tornou-se um teatro ao ar livre. O arquiteto responsável pela reforma, tanto das muralhas como do fosso e do teatro, foi o mesmo arquiteto que construiu o The Shard, que é o prédio mais alto de Londres. Logo que você ultrapassa as portas da muralha de Valletta, você vem para a Republic Street, que é a espinha dorsal, a rua principal aqui que cruza todo o centro histórico da cidade de Valletta. E ela liga as portas da cidade fortificada até o Forte de San Telmo. Essa rua ela tem exatamente 1 quilômetro de extensão e é cheia de palácios, palacetes e casas históricas que são todas tombadas pela Unesco. Estamos visitando a Co-Catedral de São João. Essa igreja foi construída pelos Cavaleiros Cruzados da Ordem dos Hospitalários. E é uma catedral barroca, completamente decorada do piso ao teto, com muitas esculturas e adornos em ouro. O chão todo em mármore colorido. Tem a inscrição em latim que fala sobre as batalhas de alguns dos cavaleiros que aqui estão enterrados. E é realmente uma parada obrigatória. Se você não pretende conhecer muitas outras atrações daqui de Malta, essa daqui tem que ser pelo menos a única que você deve entrar para conhecer. Olha aí o pessoal restaurando a belíssima Co-Catedral de Malta. Eles usam essa grua para fazer toda a limpeza, os detalhezinhos lá da parte de ouro. Que lugar impressionante! No oratório da Co-Catedral, o visitante pode admirar duas obras importantes: São Jerônimo transcrevendo a Bíblia e a perturbadora tela Decapitação de São João Batista, ambas feitas por Caravaggio, grande mestre da pintura barroca italiana, que viveu um período em Malta e foi cavaleiro da ordem.
Eu estou amando Valeta. E você, Wilson? Tudo sim. Beleza. Eu estou amando a cidade. Eu achei linda as construções. A Cocatedral é demais, imperdível, pessoal. E agora estamos em direção ao Forte de San Telmo. Corremos aqui para ver se pega um pedacinho do show dos canhões que acontece no Baraka Garden, aqui na parte alta. Depois fomos de barco a partir de Valeta explorar a cidade vizinha chamada Sliema. Andando aqui no calçadão de Sliema, que é uma cidade que fica do outro lado de Valeta, quando você pega o ferryboat. E encontrei aqui nada mais, nada menos do que o barquinho do marinheiro Popeye. Aqui em Malta existe a Vila do Popeye, onde foram gravadas cenas do filme estrelado pelo saudoso ator americano Robin Williams. A turma aí do mergulho se organizando para explorar as profundezas aqui de Valeta. Malta é um paraíso para as compras. Não vai sair igual aos Estados Unidos, mas vai sair mais barato do que comprar no Brasil, com certeza. Olha aí, loja da Lacoste, loja da Tommy Hilfiger lá no final, loja da Calvin Klein. Loja da Apple. Chegamos à praça Republic Square, também conhecida como Victoria Square, pois nela você encontra uma estátua da Rainha Vitória, pois Malta já foi colônia britânica. Aqui a direção é inglesa e o segundo idioma oficial depois do maltês é o inglês. No nosso último dia, fomos ao Porto de Valeta comprar nossos bilhetes com destino a Gozo. Duas empresas, a Gozo Fast Ferries e a Virtus Ferries, fazem esse percurso até a segunda maior ilha do arquipélago maltês. A viagem dura apenas 45 minutos e os bilhetes também podem ser comprados online no site das empresas. Ao chegarmos no terminal de ferries em Gozo, como estávamos em 3 pessoas, preferimos contratar um táxi por cerca de 6 horas para conhecer algumas atrações locais.
Iniciamos as visitas pelos templos neolíticos de Gigantia. Estamos visitando o templo Gantija. É um templo neolítico que está localizado na ilha de Gozo. Esse templo tem cerca de 5.000 anos. A visita ao complexo inicia num pequeno museu onde são mostradas algumas peças encontradas nas escavações arqueológicas. Os templos de Gigantia, que em maltês significa gigantes, datam do ano 3600 a.C. e são a construção humana mais antiga do mundo que continuam de pé. Eles são anteriores às pirâmides do Egito e a Stonehenge. Alguns dos blocos de pedra que compõem esses templos pesam mais de 50 toneladas. Os construtores do Neolítico utilizavam técnicas muito avançadas e a forma como foram construídos continua um mistério. Depois de Gigantia, seguimos para conhecer a praia de Hambla Bay. Nossa parada para almoço foi em Massalthorn Bay, onde fomos atendidos no restaurante Arzela por uma simpática brasileira. Esse licor se chama Baikra e é um licor típico aqui da região de Malta. Ele é servido com umas pedrinhas de gelo e tem um sabor, vamos ver. Nossa, é delicioso, acredite. Eu não consigo achar nada parecido. Cereja, talvez cereja, mas uma cereja bem mais suave. Muito gostoso mesmo. Isso aqui é a frutinha da palma. Então, com essa frutinha aqui, eles fazem esse licor tradicional que se chama Baikra. Terminamos nosso almoço. Um restaurantezinho muito agradável que fica ali embaixo. Adoramos. Comemos frutos do mar. Mar Interior de Deuira. É uma lagoa de água salgada conectada ao mar Mediterrâneo por um estreito arco natural. Nas margens da lagoa estão várias cabanas de pescadores. A lagoa tem o fundo raso e composto principalmente de seixos e pedras. Ao sair pelo túnel para o mar aberto, o fundo desce de forma escalonada até uma profundidade de 35 metros. Muitos visitantes vêm até aqui para a prática de mergulho ou fazer passeios para admirar as falésias da região. Estamos visitando o centro histórico da cidade de Vitória. É a capital de Gozo, da ilha de Gozo.
da Cidadela, que é uma construção do século XVI, da época dos cruzados, dos Cavaleiros de Malta. Lá embaixo nós podemos ver Vitória, a capital da Ilha de Gozo, que é uma das ilhas que forma o arquipélago de Malta. Nós estamos no Baraka Garden, esse ponto bem alto aqui da cidade de Valletta. Nós podemos admirar toda a vista do porto e também as 3 cidades. Logo abaixo estão os canhões e todos os dias, ao meio-dia e às 16 horas, acontece uma salva de tiro que junta muito turista aqui para ver. O acesso aqui é feito através de um elevador e custa €1. Do lado oposto do terraço, o visitante tem acesso ao local através de escadas. Aqui atrás de mim está o mercado, o Valletta Food Market. É um mercado que é uma verdadeira praça de alimentação, onde você vai poder encontrar diferentes opções de comida, bebida. Tem até mesmo um supermercado na parte de baixo do mercado. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como é esse lugar aqui. Vai facilitar muito a vida de vocês enquanto estiver visitando Malta. A vida noturna em Malta é muito animada. Depois que anoitece, o pessoal vem para as ruas curtir os bares e restaurantes que abrem entre as ruas estreitas do centro histórico de Valletta. Estamos indo embora de Malta! Uhul! Conseguimos! Oh, the champions, my friend! Foi uma luta! A gente se perdeu, a gente se achou,
a gente se divertiu, a gente brincou muito, rimos demais, sobrevivemos, uhul! Não deixe de consultar minha área de links, onde irá encontrar muitas dicas de passeios que vão tornar sua experiência de viagem muito mais interessante e confortável. Deixe aqui sua curtida e até o próximo vídeo!